Olá pessoal, o vídeo de hoje é para quem não conhece muito de informática. Se você está assistindo esse vídeo, das duas uma, ou é porque você tem um pouco de noções de informática, ou alguém te trouxe, ou alguém te deixou nessa condição de ver o vídeo. Se você chegou por conta própria, já é um bom sinal, você já consegue usar um pouco dos recursos da informática. Então, essa aula não é para formar ninguém em informática básica, se é que existe alguma formação nesse sentido, mas é passar para vocês algumas informações elementares, conceitos, práticas que vocês não podem deixar de conhecer para usar bem o computador na disciplina de CAD. Vamos lá então? Você vai usar... Vou usar você porque normalmente o vídeo é assistido individualmente. Você vai usar o software o tempo todo, tendo como referência o teclado e o mouse. Sem teclado e mouse fica difícil operar o SolidWorks e qualquer outro programa computacional. A ideia do teclado e mouse é facilitar a interação sua com o software, com o programa de computador. Então, o primeiro elemento que você precisa conhecer bem é o mouse. Eu coloquei aqui uma foto do mouse para mostrar para você. Esse é um mouse um pouquinho mais elaborado, mas ele tem todos os elementos que qualquer mouse tem. São os botões para você passar comandos para o computador. Eu vou chamar a atenção aqui para três elementos, três botões do mouse. O botão esquerdo do mouse, o botão direito e o botão do meio. Esses três botões você vai usar por muitas e muitas vezes durante a disciplina de CAD e também no uso do computador. Esse botão aqui da esquerda eu vou chamar de botão de comando. É por ele que você confirma ou solicita ao computador que faça alguma tarefa para você. Então é um botão de comando. O botão da direita é um botão em que você pode visualizar opções de uso de alguma função do computador. Nós vamos ver daqui a pouco isso na prática. E o botão do meio é um botão de rolagem, que no SolidWorks ele vai nos permitir movimentar os nossos sólidos, os nossos conjuntos, os nossos desenhos, ou então aproximá-los ou afastá-los do nosso campo de visão, tá? Que seria o zoom. Então, a função do mouse no computador é permitir que você passe para ele alguns comandos. Você está vendo que tem uma mãozinha balançando e movimentando para um lado para o outro? Essa mão é o cursor. Ele indica para onde o seu mouse está apontando. À medida que você movimenta o mouse, esse cursor ele mostra a posição do mouse na tela. Por que isso? Repare que eu vou levar o cursor até esse logotipo aqui do Windows. Se eu pressionar o botão de comando, que é o botão da direita uma vez, se eu der um clique, quando eu falo clique, não é pressionar o botão e manter pressionado, não. É só pressionar e soltar, para você poder ouvir o clique. Tá? Então é clicar e tirar o dedo, isso é clique. Quando você precisar pressionar e manter pressionado, vai ser dado o comando dessa forma: clique e mantenha pressionado. Bom, eu vou aproximar o cursor aqui, próximo do ícone. Ah, mas o que é ícone? Eu não sei o que é ícone, que história é essa? Ícone é uma representação gráfica que aponta algum elemento de importância aqui no nosso computador. Por exemplo, esse desenho, essa representação gráfica aqui é um ícone que nos leva para a lixeira do computador. Esse ícone aqui é um ícone que chama um programa, um navegador. Este aqui um gerenciador de arquivos. São todos ícones. Aqui também temos ícones. Nós chamamos programas ou algumas funções através de ícones. Esse é um ícone que você vai usar muito no computador, que é o iniciar. Quando nós clicamos com o botão de comando, que é o esquerdo, quando o cursor está em cima do ícone e nós clicamos, alguma coisa deve acontecer, né? O computador ele associa, o Windows ele associa. Quando você está com o cursor em cima do ícone e você clicou com o botão de comando, você quer fazer alguma coisa com ele.
Então eu vou clicar. Pronto. Apareceu uma imagem aqui pra gente, que a gente chama de menu. Esse aqui é o menu iniciar do computador. Se eu der um clique nessa região onde está o meu cursor agora, vou clicar, perceba que o menu sumiu. O Windows ele entendeu que ao clicar nessa região aqui, eu queria visualizá-la, né? Quero trabalhar com ela, então não faz sentido ter o menu aqui me atrapalhando, tá? Mas se eu quisesse ver o menu, era só clicar novamente que ele aparece. Se eu clicar de novo, ele some e assim vai. E eu estou clicando sempre com o botão esquerdo do meu mouse, que é o botão de comando, hein? Se eu confundir esquerdo com direito, você não pode confundir. Botão esquerdo é de comando. Bom, se eu clicar aqui duas vezes, eu aciono ou eu chamo esse local aqui que é a lixeira. Repare que ele abriu aqui um negócio aqui diferente e nós chamamos de janela. Como é que você sabe que é janela? Porque tem esses três botões aqui, esses três ícones: fechar, maximizar e minimizar. Fechar, fecha a janela? Se você posicionar o cursor em cima desse ícone e clicar com o botão esquerdo, ele fecha a janela. Mas como é que você abriu? Cheguei em cima do ícone com o meu cursor, movimentei o mouse até lá, cliquei duas vezes, duas. Pronto, agora abriu. Para fechar. Então, perceba que tudo que você vai acessar no computador, você vai depender do mouse, tá? Você poderia até usar o teclado, mas não vem ao caso. Você vai usar o mouse. O mouse foi feito para isso mesmo. E na hora de desenhar, o mouse é que vai te ajudar a traçar as linhas e tudo mais. Você precisa do mouse. Lembra que o botão direito é o de comando. Bom, como é que eu vou chegar lá no meu programa, né? Eu não estou usando programa nenhum aqui, eu estou usando o Windows, que não é um programa especificamente, ele é um sistema operacional. E o sistema operacional pode conter programas. O Windows ele tem vários programas, generalizando, né? Vou dar um exemplo para vocês. O bloco de notas, que é um editor de texto bem simples. Mas como é que você chama o programa? Né? Não tem ícone aqui para eu poder clicar. Você abriu a lixeira, você clicou nela. Eu quero abrir o bloco de notas, mas não tem ícone nenhum. Como é que eu vou abrir? Essa é uma pergunta interessante. A Microsoft, quando fez o Windows, pensou nisso também. Imagina se você tivesse 60 programas aqui, você teria uma área de trabalho lotada de ícones, não é muito legal. Então ela organizou os programas aqui no menu. Então toda vez que você precisar acessar um programa e o ícone dele não estiver aqui na área de trabalho, você pode acessar pelo menu, que a gente chama de menu iniciar. E o menu iniciar, ele já tem alguns atalhos aqui, né? Esses locais aqui que eu poderia acessar para configurar o meu computador ou visualizar algum documento. Aqui alguns programas que são usados mais recentemente. E a gente tem, quando nós abrimos o menu iniciar, nós temos o item todos os programas. Quando eu clico nele, ele me mostra todos os programas que eu tenho instalados no meu computador, tá? E eles são divididos também em categorias. Por exemplo, na categoria acessórios, eu tenho uma lista de programas que está aqui no meu bloco de notas. Se eu der um clique aqui só, ele abriu o bloco de notas. Ele entendeu. Poxa, ele estava com o mouse, o cursor em cima do ícone do bloco de notas. Ele clicou com o botão direito, botão esquerdo, que era o botão de comando. Ele está com o mouse em cima do ícone e clicou com o botão de comando e quer abrir. Aí o Windows carregou o software para a gente. Está aqui. E ele está aberto numa forma de janela. Tem os botões aqui, os controles, inclusive fechar. Vou fechar aqui. Clicar com o botão esquerdo. Pronto. Não tem um jeito mais fácil não? Tem. O Windows 7, o Windows 8. Quando você está no menu iniciar, você pode pesquisar o programa, digitando algumas letras do nome dele. Por exemplo, o bloco de notas, eu posso digitar aqui. BLO. Já apareceu aqui, ó, bloco de notas.
é uma forma mais rápida de abrir. Quando você tiver o SolidWorks no seu computador e o atalho não estiver na área de trabalho, que é essa área aqui inicial, você pode clicar em iniciar e digitar Solid. Eu não tenho o SolidWorks instalado aqui nesse momento, eu já até instalei em outra situação, mas removi. Então repare que ele encontrou algum documento com esse nome, tá? Não encontrou programa nenhum. Ah, eu quero calculadora. Digitei 3 letras, ele encontrou um programa e encontrou outros itens de configuração do computador com essas letras, né, que formando a palavra. Vou clicar aqui na área de trabalho, o menu vai sumir. Então o mouse é um elemento importantíssimo para você trabalhar. Só que o mouse ele se resume a isso, a apontar alguma coisa e acionar, né? Dar um comando, um ok para executar alguma coisa. Mas o mouse também tem um botão do lado direito, né? Um botão que a gente vai usar também. O botão do meio, o botão do lado direito do mouse, ele serve não para dar comandos especificamente, mas para mostrar opções de um determinado item. Por exemplo, cliquei aqui na lixeira. Eu dei um clique, ela ficou em destaque aqui, ela ficou selecionada. Se eu der 2 cliques, ele abre a janela mostrando o que tem na lixeira. Se eu clicar com o botão direito na lixeira, olha o que acontece. Aparece um menu de opções. Lá no SolidWorks e na maioria dos programas Windows, quando você clica com o botão direito do mouse em algum lugar, ele vai mostrar um menu de opções. Esse menu de opções vai variar, a composição do menu vai variar de acordo com o item que você está visualizando. Por exemplo, lixeira. Eu estou com o cursor em cima da lixeira. Cliquei com o botão direito, eu estou vendo algumas opções relacionadas à lixeira. Se eu estou na área de trabalho, que é essa área aqui, clico com o botão direito, eu vou ver opções da área de trabalho. Repare que o menu é diferente. Esse menu nos facilita a vida, né? Normalmente no menu ficam funções que você gostaria de usar. Então ali pertinho de você não precisa ficar procurando, tá? Isso funciona em qualquer lugar do Windows. Então o botão esquerdo, não confunda, o botão esquerdo é o botão de comando e o botão direito é o botão de opções, beleza? Então, vamos prosseguir. E o do meio você não falou. O do meio, como eu disse para vocês, é um botão especial. Ele no SolidWorks, ele vai trabalhar com as funções de zoom e de rotação do sólido durante a modelagem. Mas já dá para ter uma noção aqui. Veja uma foto aqui do mouse, ó. Eu vou rolar aqui com o botão do mouse, puxando da frente para trás. Então meu sentido de rolagem vai ser esse. Eu vou rolar da frente para trás. Olha o que acontece com a foto. Parece que ela diminuiu, né? Eu vou fazer o movimento inverso agora. Eu vou rolar de trás para frente. Olha o que acontece com a foto. Está aumentando, né? Quando você usa um navegador web, vou abrir aqui um navegador. O navegador é um programa que você usa sempre, né? Para entrar no Facebook, né? Pois é. A galera adora rede social. Então, quando você está, por exemplo, fazendo uma pesquisa no Google, ele gera um conteúdo que não cabe na tela. Aí ele gera umas barras de rolagem aqui. Você pode usar o botão do meio. Rolando para baixo, ele vai movimentando o conteúdo para você poder visualizar. Para cima, mesma coisa. O botão do meio do mouse é para isso, tá? Na maioria dos casos. Vou afastar um pouquinho aqui. Vou rolar de cima para baixo. Pronto. Então esse é o nosso mouse. Você precisa dele, hein? É bom conhecê-lo bem. Um outro elemento que você vai usar muito no curso é o teclado. O teclado não é tão difícil de entender não, né? Mas eu queria fazer algumas observações. O teclado do computador, ele tem um monte de teclas que representam caracteres ou comandos, você vai ver. E o teclado ele é pequeno. E como é que ele comporta tantos comandos sendo pequeno? A ideia de quem desenvolveu foi associar a uma mesma tecla um ou mais comandos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa tecla onde o meu cursor está apontando
ela tem dois símbolos, né? Igual e um símbolo de adição. Essa tecla serve para quê? Ela é igual ou é adição? O macete é o seguinte: todo símbolo que está aparecendo embaixo, na parte baixa da tecla, é o símbolo original, né? É o principal. Então, se eu pressionar essa tecla no meu teclado, o símbolo que vai ser gerado, ou o sinal que vai ser gerado, é o sinal de igual. E se eu quisesse usar esse que está aqui de cima, esse símbolo aqui de adição? A gente tem uma tecla no teclado, que normalmente fica na esquerda e na direita, chamada Shift. Quando não está escrito Shift, tem uma seta para cima. Não por acaso essa seta para cima indica que você vai chamar um comando ou um sinal que está em cima do sinal original da tecla. Então, se eu quisesse, por exemplo, que aparecesse o sinal de adição, eu precisaria segurar a tecla Shift, apertar e manter apertado, pressionado, seguro lá com o dedo a tecla Shift e aperto a tecla do sinal de igual. O computador entende, se tem o Shift apertado e você pressionou a tecla igual, o sinal que você quer é o sinal que está em cima. Ele subiu, aí ele vai usar o sinal de mais. Só que tem algumas teclas que tem mais de dois sinais. Por exemplo, a tecla 0, né? Se eu apertar essa tecla sozinho, vai sair o sinal 0. Se eu segurar o Shift e pressionar a tecla, vai sair o sinal de parênteses aqui, o fechamento de parênteses. Mas repara que tem um terceiro sinal, que é uma barra. Bom, então, como é que eu vou fazer? Tem um outro Shift? Na verdade, os teclados de notebook, esse aqui é um teclado de notebook, é um dos mais compactos que tem, ele tem uma tecla chamada função, esse FN aqui. Ele vai chamar uma terceira função da tecla. É igual ao Shift, só que função ele vai chamar uma terceira função da tecla. Então, se eu pressionar aqui, manter pressionada a tecla FN e apertar com o FN pressionado, apertar também essa tecla 0 aqui, na verdade não vai sair 0, vai sair a barra. Repare que a barra ela tem a mesma cor da tecla de função. Então, olha no seu teclado aí, se você tem um notebook, você vai ver que você vai ter algumas teclas com símbolos em azul. Por exemplo, este símbolo aqui em azul, www. Se eu pressionar FN e www, provavelmente o seu Windows vai chamar o navegador. Aqui ele vai executar um conteúdo multimídia. Ele vai parar, retroceder, avançar, aumentar o brilho, diminuir o brilho da tela, aumentar. Então, cada fabricante especifica comandos adjacentes, comandos a mais, tá? Que vão funcionar junto com as outras teclas. Então, o Shift ele chama o símbolo que está em cima. No caso das letras, repare que a letra Q, por exemplo, ela não tem duas funções. Mas se eu pressionar a tecla Q sem o Shift, sai o Q minúsculo. Se eu segurar o Shift, sai o Q maiúsculo. Tá? Então dá para alternar nisso. O Ctrl, toda vez que eu falar Ctrl, né, lá no SolidWorks, ou em qualquer outro software, é essa teclinha que está aqui embaixo. Ele nos ajuda a fazer combinações de teclas que nós vamos ver depois. O Enter também é muito importante. O Enter é para você confirmar alguma coisa. Imagina que você está digitando algum valor e você quer dizer para o computador que você terminou a digitação e quer que ele prossiga no processamento. Aperta Enter. Ele vai confirmar e vai fazer outra atividade. Vai passar para uma próxima etapa. Então o Enter também é importante. O Backspace está logo em cima do Enter. É para apagar um caractere. Então imagine que nós estamos no bloco de notas. Eu aperto o Q. Não queria o Q minúsculo, queria o Q maiúsculo. Nós vimos que o Q maiúsculo você tem que segurar o Shift primeiro. Mas como é que você apaga isso que você digitou? Aperta Backspace. Pronto. Ele apagou. Agora eu vou segurar o Shift e pressionar Q. Pronto. Q maiúsculo. Vou fechar aqui. Então o nosso teclado também não é difícil não. Tá? O espaço é para você dar espaço em branco entre palavras.
Por aí vai. O ESC é para você abandonar um comando. Você está executando um comando no SolidWorks. Você quer parar, interromper? ESC. O ESC não é a salvação do mundo, hein? Mas ele é útil para a gente. Ele não desfaz besteira. Se você fez um comando errado lá, se arrependeu, você não vai usar o ESC. O ESC é só para interromper um comando, não é para desfazer. Então esse é o nosso teclado. Basicamente, teclado e mouse, você precisa conhecer isso. Durante as aulas nós vamos praticar, então você vai lembrar.